Olá, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, bom dia! Agora nós vamos começar um novo trimestre de estudos, uma nova lição da Escola Sabatina com um novo tema. E o tema da lição desse próximo trimestre, desses próximos 3 meses de estudo, é Provados pelo Fogo. E eu gostaria de orar com vocês antes de nós começarmos esse estudo. Depois eu vou fazer uma introdução. Na verdade, eu vou ler aqui a introdução que vem na lição, a introdução geral, tá bom? E depois nós vamos passar para a primeira lição do trimestre. Vamos orar? Senhor Deus e amado Pai que estás nos céus, muito obrigado por mais um dia de vida, por mais um sábado que o Senhor nos concede, pela tua misericórdia, pela tua bondade e pelo teu cuidado com cada um de nós. Obrigado, Senhor, porque o Senhor trouxe esse tema para nós, um tema tão importante, que fala sobre as dificuldades que nós temos na nossa vida e que o Senhor possa nos ensinar ao longo de todos esses estudos. Que o Senhor envie o Teu Espírito Santo nesse momento e ao longo de todo esse trimestre para que o Senhor nos motive a aprender, a estudar e que nós aprendamos e que nós conheçamos mais o Senhor e os Teus propósitos para a nossa vida. Suplicamos o perdão dos nossos pecados também. Tudo isso fazemos em nome de Jesus. Amém. Bom, queridos irmãos e queridas irmãs, a introdução geral aqui para esse trimestre tem como título O Criador Crucificado e diz assim: Todas as coisas foram feitas por Ele, Jesus, e contudo, Jesus chorou. João capítulo 1, verso 3, capítulo 11, verso 35. O Criador chorou. E mais, ele foi desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. Isaías capítulo 53, verso 3. Na cruz, ele clamou: Deus meu, por que me desamparaste? Mateus capítulo 27, verso 46. O Criador, em quem vivemos, nos movemos e existimos, como está escrito em Atos 17, verso 28, sofreu de um modo que jamais sofreremos. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Isaías, capítulo 53, verso 4. Esse foi o ato mais incrível da história cósmica. Neste trimestre, tentaremos compreender a razão de existir do sofrimento. Não temos todas as respostas, mas Deus é amor. 1 João capítulo 4, verso 8. E apesar das aflições, podemos confiar nele e crescer em graça por meio das aflições. Não importa quanto o processo seja doloroso. Como os fiéis enfrentaram desespero, traição e injustiça? O que aprenderam? Devemos olhar para eles em contraste com a cruz, pois Jesus passou por situações piores. Um autor que se chama Albert Camus, no seu livro The Rebel, ou Rebelde, até onde eu entendi aqui a tradução, diz o seguinte: a noite no Gólgota é tão importante na história do ser humano, pois, em sua sombra, a divindade abandonou seus privilégios tradicionais e bebeu até a última gota, incluindo o desespero, a agonia da morte. Olha só o que esse autor disse, não é? Agora nós temos uma citação da irmã Ellen G. White no seu livro Educação, que diz o seguinte: a cruz é uma revelação aos nossos sentidos embotados da dor que o pecado, desde seu início, acarretou ao coração de Deus. Vejam só que forte. Deus sentiu a dor e a agonia da cruz desde o início do pecado na história do universo. E agora, olhando para a cruz, nós podemos ver um pouquinho do sofrimento que está no coração de Deus. Isso é muito forte, não é? Às vezes a gente pensa que só nós sofremos, mas Deus também sofre. E Ele quer ajudar a cada um de nós a passar pelos sofrimentos. E a introdução da lição é concluída dizendo o seguinte para nós: a lição nos ajuda a lidar com o sofrimento. Essa realidade não quer dizer que Deus nos abandonou,
mas que partilhamos da sina dos pecadores. Entretanto, por meio da esperança em Cristo, encontramos significado e propósito em situações absurdas. Podemos crer que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, o Criador de tudo e que sofreu tudo por nós. Por isso, o amamos. Você pode conferir aí esse texto, não é? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, em Romanos capítulo 8, verso 28. Então, que nós possamos ter aí um trimestre abençoado por Deus e que Ele nos conduza e que nós possamos aprender, mesmo sobre temas que tocam tão no íntimo do nosso coração, como o tema do sofrimento, não é? Que Deus nos acompanhe também e a cada um de vocês. Um grande abraço e agora vamos para a introdução da lição de sábado, a primeira lição